Wellington. Olha, na sequência dessa questão do armamento, eu quero inclusive mandar um abraço aqui para o nosso amigo comum, Rogério, o Rubem Gonzalez, que estamos assistindo. Essa semana ele apresentou no canal dele um gráfico extremamente interessante, fazendo um paralelo entre a expectativa criada pelos serviços de inteligência da NATO, dos países membros da NATO, e a realidade que tem sido apresentada pelos russos. Houve uma contra-informação com números extremamente subdimensionados quando a NATO acreditou que os russos não tinham estoque para manter mais que uma semana. Inclusive, isso foi amplamente divulgado na imprensa ocidental. Eu estou aqui na Suécia e acompanhava isso de maneira perplexa, porque estava na cara que isso não era verdade, mas, enfim, isso foi apresentado como notícia e como verdade. E aí já estamos no 9º mês dessa operação especial russa na Ucrânia. O senhor acaba de falar sobre um fenômeno que é inverso, nesse caso aí, são os países membros da NATO que estão já com seus estoques de guerra comprometidos, ou pelo menos num estado de alerta, né? E os russos parecem que não dão trégua, e até se dão ao luxo de intensificar determinados ataques em áreas inesperadas. Então eu gostaria de saber do senhor se, sendo uma estratégia russa ou da NATO, a extensão desse confronto, há um risco real aí da Rússia ficar com a vantagem esmagadora contra os países que estão apoiando a Ucrânia, já que os estoques desses países, como o senhor colocou, os estoques estão, aliás, sob séria ameaça também? Eu penso que alguns países já, digamos assim, despertaram para esse problema e, portanto, quer o próprio complexo militar industrial americano, quer em alguns países da União Europeia, já se começou a produzir material. Curiosamente, foram precisamente os países mais de leste, tipo a Eslováquia, a própria República Checa, a Polónia, que despertaram mais cedo para a necessidade de tudo aquilo que fornecem ser rapidamente substituído. Por outro lado, a Rússia tem também o seu complexo militar industrial a funcionar a todo o gás neste momento, desde os equipamentos individuais de proteção, onde houve algumas carências que apareceram nitidamente, desde a parte de logística, a parte de reabastecimento das rações, a parte dos equipamentos para o inverno, a parte dos subsalentes para os materiais que foram sendo danificados, mas não nos esqueçamos de uma coisa, a Rússia também herdou, e daí a deficiente avaliação dos serviços de informação, aliás tem sido constante essa deficiência e essa fraqueza terrível. São muito bons talvez na propaganda, mas na informação tem sido um desastre completo, porque a Rússia herdou todo o material praticamente da antiga União Soviética. Não nos podemos esquecer disso, que estava preparada para um confronto e, portanto, a Rússia não tem o problema da substituição, como teve a Ucrânia, dos calibres. Por exemplo, em termos de artilharia, a Rússia usa o 122, o 130 e o 152. A Ucrânia usava este material, mas ficou rapidamente sem ele. E agora tem uma manta de retalhos, ou são 15,5 ou 10,5, que são calibres, digamos assim, para os quais não tem munições, e tem que receber essas munições todas do Ocidente. Um camarada meu disse, e bem, que a Rússia já derrotou um exército ucraniano, agora está a enfrentar um exército ucraniano
mas com armamento ocidental. E armamento esse que é uma manta de retalhos. Há viaturas australianas, inglesas, americanas, austríacas, alemãs, francesas. Há obuses de artilharia italianos, há obuses franceses, há obuses alemães. Os sistemas de defesa aérea é a mesma coisa, americanos, alemães, franceses. Esta manta de retalhos tem implicações logísticas terríveis. E, portanto, e não só de instrução e de eficácia na utilização dos materiais. Porque neste momento a Ucrânia praticamente já não tem materiais do tempo idênticos aos russos que tinha. Esses já foram sendo destruídos, todos. Repara que até da parte da Força Aérea, eles agora andam a utilizar os MiGs que vieram, 29 que vieram da Eslováquia, ou que vieram da Roménia, ou que vieram da Polónia, porque os que tinha já foram todos, já foi tudo, já desapareceu tudo. E, portanto, os helicópteros a mesma coisa. Até os helicópteros Kamov que nós fornecemos, se calhar vão ser aproveitados. Mas os próprios ingleses já tiveram agora que dar uns Sea King, que são outros helicópteros. E depois, por exemplo, os pilotos necessitam sempre de um grande tempo de adaptação às novas aeronaves. Por isso, quando se pede, se calhar fornecer, não sei, F-16, porque primeiro que os pilotos ucranianos tivessem alguma eficácia na utilização de aeronaves ocidentais, ia demorar muito tempo. E mais, eles até os pilotos mais experientes já foram todos, praticamente já desapareceram todos. Têm sido abatidos uns atrás dos outros. E, portanto, têm grandes dificuldades nessa área. A Rússia herdou muito material, tem toda a máquina militar industrial neste momento a funcionar, em pleno. H-24, 7 dias na semana, aquilo não falha. E, portanto, está a debitar constantemente novos carros de combate, novos sistemas, novos mísseis, novos drones. Aquilo não para. Munições. E, por isso, quando se compara os ritmos da artilharia russa com os ritmos da artilharia ucraniana, é de 1 para 10. E por isso é que as baixas ucranianas também são praticamente 10 vezes maiores, e isso ninguém fala. E o que é que leva ao desespero? Por isso é que a gente vê os crimes, as coisas piores no tratamento, por exemplo, de prisioneiros de guerra por parte dos ucranianos, porque o desespero começa a agraçar a todos os níveis. A revolta de unidades, etc. O abandono dos feridos, que é uma coisa que me faz também muita confusão. Mas, sobretudo, o tratamento de prisioneiros de guerra, que conseguimos detectar o tratamento menos correto que aparece, é todo ele por ação das forças ucranianas. O que é para mim é um indício de algum desespero quando estas coisas aparecem, não é? E não vemos isso, por mais que se pesquise, ou é uma questão de orgulho, o que me custa a crer, que tenho o orgulho de cometer atrocidades, mas só aparecem vídeos publicados nos canais, nos diversos canais, por ucranianos, a tratar mal os prisioneiros de guerra. Eu não consigo ver vídeos russos do mesmo tipo. E posso lhe dizer que procuro, a ver se encontro, mas não. E isso é significativo. O facto, por exemplo, dos bombardeamentos nitidamente de raiva sobre a cidade de Donetsk, são bombardeamentos a residências civis. A velhos, mulheres e crianças, porque ali não há objetivos militares. O centro da cidade, o mercado, não estou a ver quais são os objetivos militares. Agora, as pessoas também se queixam muito
que os russos estão a atacar os civis porque estão a destruir a infraestruturas de eletricidade e de água. Mas o que é facto é que em 2014 também os ucranianos deixaram Donetsk e Lugansk durante um mês sem água e sem luz. A Crimeia ficou sem água. O próprio Sr. Zelensky, quando ainda era palhaço público, fez um sketch a fazer pouco do facto da Crimeia não ter água, porque eles tinham cortado a água à Crimeia, não é? A luz, a mesma coisa, chegaram a fazer também, a haver uma cerveja preta ucraniana, que era a cerveja da escuridão da Crimeia, que não tinha luz. E, no entanto, agora, porque não temos luz e água. Estão a ver como são as coisas, como rapidamente tudo se muda e não há, como dizia também o meu camarada General Branco, não há só santos e pecadores, os santos de um lado e os pecadores do outro. Numa guerra são todos, não é? Todos pecamos e todos cometemos coisas menos próprias. Mas o que é facto é que este agudizar, o aparecimento destas coisas é sempre quando a situação, a primeira vez que apareceram aquele tratamento de prisioneiros menos digno, foi precisamente quando foi a investida sobre Kiev. Esta procura nos territórios que vão sendo libertados, entre aspas, pela Ucrânia, dos colaboradores para os punir, dos colaboradores com os russos, acabam por eliminar uma data de gente que é inocente e que se calhar até acreditava neles, mas que esta perseguição é um facto. A gente vê isto todos os dias, em números que até, excedem o normal, mas é um facto.